Portugal mantém 5 distritos em alerta máximo de incêndio. Também em França, a onda de calor não dá tréguas e aumenta risco de fogos. O presidente da Ucrânia defende que Rússia deve ser reconhecida como Estado terrorista depois de ataque a Vinícius. Bombardeamentos atingem Mykolaiv. O presidente do Sri Lanka cede a semanas de protestos e demite-se. De norte a sul, Portugal perde terreno para as chamas. Também há chamas deste lado. Só esta semana, revela a Proteção Civil, arderam cerca de 10 mil hectares e foram retiradas quase 900 pessoas. Nem a madrugada trouxe grande alívio ao trabalho dos mais de 3 mil bombeiros no terreno. No início da manhã, lutavam já contra quase 20 fogos ativos em todo o país. Dados da Proteção Civil mostram que o distrito de Leiria é o que mais meios e operacionais está a mobilizar. O alerta vermelho para risco extremo de incêndios permanece em vigência nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre. Numa altura em que o país está em situação de contingência devido ao elevado risco de incêndio, os guardas florestais da Guarda Nacional Republicana realizam esta sexta-feira uma greve e uma concentração junto ao Ministério da Administração Interna. Os profissionais reivindicam melhores salários e condições de trabalho. A onda de calor também não dá tréguas à França. Na região de Gironda, no sudoeste do país, o fogo já chegou às casas. Desde terça-feira, mais de 10 mil pessoas foram deslocadas. A falta de manutenção das florestas é a razão apontada pelo chefe dos Bombeiros Nacionais para a propagação massiva das chamas. Gironda permanece em alerta máximo de incêndios, mas o aumento das temperaturas e o risco de ocorrência de mais fogos em França colocou já 11 departamentos em todo o território em alerta laranja. Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de terrorismo. Numa reação ao ataque a Vinícius, em que pelo menos 23 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas, o presidente ucraniano condenou a atitude de Moscovo, ou, nas palavras de Zelensky, a audácia de matar, quando decorria em Haia uma conferência internacional sobre a responsabilidade dos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Este dia provou mais uma vez que a Rússia deveria ser oficialmente reconhecida como um Estado terrorista. Nenhum outro país do mundo representa uma ameaça terrorista tão grande como a Rússia. Nenhum outro Estado no mundo se permite destruir cidades pacíficas e a vida humana comum com mísseis de cruzeiro e artilharia todos os dias. O ataque foi também condenado pela comunidade internacional. No Twitter, o chefe da diplomacia europeia considerou a ação das tropas russas, que repetidamente matam civis, crime de guerra, e apelou ao fim da invasão. Apelos que não fazem eco nos corredores do Kremlin. Já esta manhã, Mykolaiv voltava a ser bombardeada. De acordo com o governador da região, foram lançados pelo menos 10 mísseis sobre a cidade, tendo atingido 2 universidades. A instabilidade política adensa-se em Itália. Sergio Mattarella pode não ter aceitado a demissão de Mário Draghi, mas restam dúvidas de se a vontade do presidente será suficiente para manter o chefe do governo no poder. Draghi garantiu a confiança do Senado esta quinta-feira ao ver aprovado um novo plano económico para o país. Mas a ausência do Movimento 5 Estrelas, que suporta a coligação governamental no voto de confiança ao Executivo, levou o primeiro-ministro a demitir-se. A viabilidade de Draghi à frente dos destinos de Itália volta a ser posta à prova na próxima quarta-feira com uma nova moção de confiança. A decisão do Movimento 5 Estrelas está já a ser condenada pelos apoiantes do governo. São consequências imprevisíveis provocadas por escolhas irresponsáveis de um partido político que está a prejudicar o povo italiano. O governo de Draghi está a governar bem e é útil que continue. Já a extrema-direita defende a partida de Draghi. A líder dos Irmãos de Itália diz que o país atravessa uma tempestade e que, numa situação em que temos uma guerra, pandemia, elevados custos energéticos, falta de matérias-primas, uma pobreza que aumenta e risco de uma crise alimentar, não dá para ter um governo que não faz nada. Draghi assumiu a liderança do governo italiano em fevereiro de 2021, sustentado por uma ampla coligação governamental da direita à esquerda partidária. A Unidade Nacional foi concebida para lançar a recuperação do país face à pandemia de Covid-19. Mas com a guerra na Ucrânia sem fim à vista e uma inflação galopante, Itália arrisca a ficar novamente sem governo.
O governo espanhol aprovou a Lei da Memória Democrática, que coloca no Estado a responsabilidade de procurar e identificar 114 mil desaparecidos da Guerra Civil e reconhecer os crimes cometidos durante a ditadura de Francisco Franco. É claro que o Estado reconhece que, a partir da implementação desta lei, os restos mortais das vítimas da Guerra Civil devem ser recuperados. Quem é capaz de negar às vítimas o direito de recuperar os restos mortais dos seus entes queridos? Quem? Bem, isso é o que a lei estabelece. O principal partido da oposição votou contra, diz que é hipócrita que os independentistas bascos tenham coelaborado esta lei quando durante anos ignoraram os crimes cometidos pelo grupo terrorista ETA. Não se pode permitir que as principais figuras do terrorismo legislem e, pior ainda, escrevam a história das suas vítimas. É totalmente indecente. A extrema-direita votou contra porque acredita que a lei divide os espanhóis. Os defensores da independência catalã também defendem que a lei da memória democrática consagra o regime fascista. Cisjordânia e Arábia Saudita são os dois destinos da visita de Joe Biden ao Médio Oriente esta sexta-feira. O presidente norte-americano encontrou-se de manhã com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, em Belém, numa viagem centrada na ajuda de Washington aos hospitais de Jerusalém Oriental e a um projeto de atualização das ligações à internet sem fios na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Os dois territórios palestinianos, que se encontram sob bloqueio israelita há mais de 15 anos, deverão ter acesso à 4G em 2023. Neste périplo, Biden faz uma viagem histórica na primeira ligação aérea entre Tel Aviv e Jeddah, na Arábia Saudita, onde se encontrará com Mohammed Ben Salman e ministros do governo saudita. No sábado, o presidente dos Estados Unidos participa na Cimeira das Monarquias Árabes do Golfo. O presidente do Sri Lanka demitiu-se do cargo esta quinta-feira. Gotabaya Rajapaksa esteve no poder durante 2 anos e meio e acabou por ceder aos milhares de manifestantes que todos os dias exigiam a queda do chefe de Estado e a mudança do governo devido às condições de vida no país. Têm sido semanas de violentos protestos. A polícia foi instruída a usar o que for preciso para restabelecer a ordem. As pessoas queixam-se do aumento de preços dos produtos básicos do dia-a-dia. O presidente do missionário já tinha anunciado que iria sair do cargo, mas antes fugiu para as Maldivas e declarou estado de emergência. As residências oficiais chegaram a ser invadidas. Apesar dos pedidos para que também o primeiro-ministro se demita, o chefe de governo foi, entretanto, nomeado presidente interino. Esteve coberto por várias camadas de cola e de cartão durante mais de um século. As Galerias Nacionais da Escócia descobriram agora um autorretrato do artista pós-impressionista Vincent van Gogh. O retrato inédito foi encontrado na parte de trás de uma das telas mais antigas do artista, cabeça de uma mulher de 1885. Para poupar recursos, Van Gogh costumava reutilizar as telas. A obra escondida do mestre holandês foi descoberta pelos conservadores, com a ajuda de um raio-x. Quando vimos o raio-x pela primeira vez, é claro, ficámos muito entusiasmados, extremamente felizes. Uma descoberta tão importante de uma composição alternativa acontece uma vez, 2 vezes na vida dos conservadores. E esta ocasião foi extra especial porque calculamos que seja um autorretrato. E as imagens do artista, feitas pelo artista, têm uma qualidade especial, são muito enigmáticas. A obra precisa de restauro, mas a imagem de raio-x pode ser vista publicamente na exposição A Taste of Impressionism entre 30 de julho e 13 de novembro na Royal Scottish Academy, em Edimburgo.